Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre vetor gradiente, certo? No vídeo anterior a gente falou sobre derivadas parciais, então nesse caso aqui seria uma aplicação desse conceito, tá? Antes da gente definir de uma forma um pouquinho mais formal, né? A gente vai ver o aspecto gráfico aqui dessa coisa, e como eu falei, né? Lá desde o cálculo 1, é importante a gente analisar sempre que possível, né? Já que a partir de agora as figuras vão ficando um pouquinho mais complicadas, mas sempre que possível é importante a gente fazer essa análise gráfica, porque na análise gráfica você realmente vai poder ver, né, claro, o que é que está acontecendo à medida que a gente vai mexendo nas funções. Então eu vou pegar aqui o mesmo exemplo do vídeo anterior, né, a função de duas variáveis formada por 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, analisando aqui de forma 3D, a gente tem essa paraboloide aqui, né? Essa montanha, tá? Vamos essa montanha aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar as derivadas parciais. Então, analisando a derivada em relação a x, a gente vai ter esse gráfico aqui, né? Analisando em relação a y, a gente vai ter esse outro gráfico aqui. Então, se a gente considerar essas duas retas, né? A gente vai ter um plano que seria um plano tangente ao gráfico, né? Eu vou pegar aqui, essa próxima figura talvez tenha ficado um pouquinho ruim de enxergar, mas o que eu estou querendo dizer? É só para colocar aqui. Vamos colocar aqui, considerar essa daqui, tá? Considera essa figura aqui. Aí eu vou ter a derivada em relação a y, né? Seria esse pedaço aqui. Aí forma essa reta tangente, né? E aí o que eu faço aqui? Eu vou pegar a derivada em relação a x, e aí eu vou ter essa outra reta tangente aqui. Elas se encontram nesse ponto aleatório, tá? Definido anteriormente. Então eu peguei esse ponto aqui, derivei em relação a x, derivei em relação a y. Se eu tenho duas retas aqui que se tocam, são coincidentes, elas vão formar um plano. Nesse caso, como as duas retas são tangentes ao gráfico, esse plano vai ser um plano tangente ao gráfico também. Então eu estou pegando aqui, né, meio que virando essa montanha um pouco de lado aqui, tá? Então ela estava de frente, eu virei um pouco ela de lado, só para ver essa questão do plano, né? Então aqui a gente tem um plano, certo? Formado por essas duas retas tangentes aqui, né? Aí é o seguinte, a gente pode entender então que essas duas retas tangentes, né, que eu defini aqui, a gente poderia considerar essas duas retas tangentes como sendo dois caminhos possíveis, né, para subir ou descer essa montanha, né? Então essa reta, esse ponto aqui, né, seria um ponto que mostraria, né, como é que sobe essa montanha, como é que eu chego até o cume aqui da montanha ou até o chão, né? Então, o que seria na prática o vetor gradiente? Então, o vetor gradiente nada mais é do que uma derivada que ela vai me dizer o caminho mais curto, né, para subir ou descer essa montanha, né? O caminho mais curto ou o caminho mais rápido para eu poder subir essa montanha aí. Então, nesse caso, né, colocando aqui a derivada de uma maneira geral, a função aqui, no caso, a função f de x, y, eu também poderia colocar mais variáveis, tá? Então, só para dar ideia. Então, pegando aqui a função com duas variáveis, o que seria o gradiente, então? O gradiente de f vai ser essa função vetorial. Esse símbolo aqui, pessoal, que eu vou colocar aqui um pouquinho maior, é um triângulo invertido, né? Esse símbolo, o nome dele é nabla, tá? Nabla. Então, a função nabla, né? Ela vai ser definida como sendo isso daqui. Ou seja, traduzindo, né? O vetor gradiente, no caso, é um vetor, claro, onde as coordenadas dele são formadas por derivadas parciais. Então, a coordenada x é uma derivada parcial em relação a x, a coordenada y é uma derivada parcial em relação a y e assim sucessivamente.
À medida que eu vou tendo mais variáveis, eu vou ter mais coordenadas e cada coordenada é uma derivada parcial. Então, só para dar aqui uma ideia, né? Vou pegar aqui uma função aqui como exemplo, f de xy, coloquei aqui y vezes ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos fazer o vetor gradiente aqui. Então, o vetor gradiente, primeiro eu vou derivar em relação à função em relação a x. Então, derivando em relação a x, o y é constante. Então, eu vou repetir aqui o y. E aí eu vou derivar isso, né? A derivada do ln, pessoal, é 1 sobre o argumento. No caso, o argumento é x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes, né, a derivada do argumento, que eu estou usando a regra da cadeia. Então, aqui é a derivada só do x ao quadrado, né, porque o y é constante. Então, a derivada de x ao quadrado fica 2x. Ou seja, eu vou ter aqui 2xy, né, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza, essa é a minha derivada em relação a x. Agora eu vou derivar a mesma função, só que em relação a y. Então, derivando em relação a y, a derivada de y é 1, então vai ficar 1 vezes, aí eu vou repetir o ln, né? Aqui no caso, pessoal, eu vou usar a regra do produto, tá? Mais, aí eu vou repetir a primeira, no caso é o y, e aí eu vou derivar agora o ln. Então, derivando o ln, vou primeiro derivar o ln, de fato, que é 1 sobre o argumento, vezes a derivada do argumento. No caso, agora eu estou derivando em relação a y. Então, o meu x aqui é constante. Então, eu vou derivar y ao quadrado. Derivada do y ao quadrado é 2y. Então, agora aqui, para fechar, eu vou ter então ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a minha derivada parcial em relação a y. Então, o vetor gradiente dessa função aqui vai ser formado, né, por 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vírgula 2x, que no caso vai ser tudo isso, né? Vai ser, no caso aqui, ln x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa aqui seria a derivada em relação a y, né? Então, o vetor gradiente vai ser isso apenas, né? Então, essas duas coordenadas, né, seriam, no caso, as duas retas tangentes, né? Se a gente fosse fazer o gráfico, né? Ela vai me dar duas retas tangentes, que no caso vai definir um plano tangente, e aí no caso, essas duas retas tangentes seriam o meu vetor gradiente, né? Que iriam me indicar o caminho mais curto, né, para se chegar no topo ou no chão aí da história. Então era essa a ideia do vídeo de hoje. Como eu sempre falo aqui, pessoal, a gente vai ter mais vídeos onde eu vou estar resolvendo questões para vocês poderem ter um embasamento melhor sobre isso. Mas eu aconselho também não só ficar vendo as soluções, mas também tentar fazer. É importante que vocês façam por conta própria, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.